Boa tarde, galera, tudo certo? Antes da gente começar qualquer coisa, eu queria lembrar vocês que essa é uma parceria do Instituto Ladain, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. E essa semana vocês vão conversar comigo. Meu nome é Thiago Ramos, eu trabalho com edição para cinema e publicidade de vez em quando. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto durante essa bela semana. Beleza, galera? Antes de tudo, eu quero deixar claro que isso não vai ser uma aula de mexer em software, beleza? Isso vai ser uma aula que a gente vai explorar várias regrinhas, várias dicas, várias coisas assim, que vão ajudar a gente a ter a melhor edição possível, teorias e tudo mais. Tranquilo? Eu vou sempre estar usando o DaVinci com vocês, porque ele é um software gratuito, beleza? Tem a versão paga? Tem. Mas ele gratuito já segura muita coisa. E durante as aulas eu efetivamente assim vou pro Premiere, vou pro After e assim a gente vai conhecendo vários softwares, tranquilo? Se tiver alguém que já tem experiência com isso, que gosta muito disso e tal, eu peço, pode comentar, pode conversar comigo, a gente está aqui para isso. Tranquilo? E de abertura é isso, vamos lá. Começando assim, antes da gente abordar qualquer parte teórica, qualquer parte que traga algum conteúdo prático, eu vou debater com vocês sobre o que é a pós-produção. A pós-produção começa a partir do momento que você termina a gravação, seja lá do que for. Se você estiver fazendo um Reels para o TikTok, um filme, uma propaganda, a pós-produção é o momento que todo o material foi captado. E dependendo do seu produto, dependendo da sua produção em si, é uma etapa que já está marcada lá no início, lá na pré-produção, que você está começando a pensar em tudo. Lembrando as etapas, então, pré-produção, que você prepara tudo, arranja tudo, contrata a galera, organiza todas as pautas, todos os conteúdos que precisam ser gravados. Logo a gente passa para a produção, que é essa etapa efetivamente de gravar, essa etapa de botar a mão na massa, de tirar o conteúdo da mão, beleza? E a gente chega na pós-produção, que a partir disso tudo que a gente produziu, a gente vai ter muitos imprevistos na produção, sempre tem. Então, todo esse material prático, esse material palpável que a gente tem vai ser trabalhado agora na pós-produção. Pode ser que saia tudo perfeito, do jeito que vocês pensaram no início, e agora na pós-produção vai ser tranquilo. E pode ser que tenha alguns problemas na produção, mas uma conversa com a pós-produção já resolve tudo. Lembrando que não é mito aquele papo de que existe gente que sempre fala e resolve na pós, porque por preguiça ou por não saber fazer alguma coisa específica durante a produção fala, não, isso a gente resolve depois e vira um problemão e pode atrapalhar o filme inteiro. Isso não é mito, realmente tem gente que pensa assim, mas também tem coisas que são muito fazíveis na pós. A gente vai debater sobre isso tudo nesse processo, tranquilo? Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre essa etapa de pós-produção e todas as etapas que estão dentro dela, tranquilo? O que é isso? O que é pós-produção? De onde ela começa? Já que ela começa a partir do momento que você pega o material prático, ela começa desse momento de organizar esse material. Então você vai receber muita gravação de todos os lados possíveis, dependendo, tem mais de uma câmera, mais de um gravador. Então é bem um trabalho bem manual mesmo, um trabalho bem brutal de organizar todo o material. Eu estou com um projeto de um filme que eu estou editando, está em andamento, então vocês vão ver uma leve bagunça, mas vocês vão também ver a tentativa de organização, tranquilo? Aqui, vocês estão vendo, são infinitas pastas. Cada um tem o seu próprio jeito de organizar, sua lógica de organização. A minha, ela parte por isso. A gente separa as pastas com 00 e tudo mais, a gente vai chegar nisso mais a fundo. Mas eu separo todas as gravações por cena. E dentro dessas cenas, por planos e o que eles significam. Tranquilo? E daí pra frente a gente vai explorando outras etapas. Por exemplo, quem não conhece, esse é o DaVinci Resolve, ok? É o software de edição da Blackmagic. Ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. A versão paga tem algumas coisinhas a mais, mas a gratuita já segura muita coisa. E aqui a gente tem a timeline do filme, beleza? Lembrando que esse aqui é uma média-metragem de 33 minutos, deve estar dando uns 34. Então, só para vocês derem a primeira olhada, assim, todo o trabalho, toda
meio que bagunça que vem. Tem uma lógica aqui dentro, parece bagunçado, mas existe lógica, beleza? A gente vai chegar nisso aqui, mas até chegar aí a gente vai falar de muitas outras coisas. Eu vou trazer uma coisa bem mais teórica nas próximas aulas. Apesar de sempre estar trazendo um material prático para vocês verem, a gente sempre vai estar tendo esse papo mais teórico. Tranquilo? Vamos lá. Alguém tem alguma experiência com edição, alguma coisa assim? Beleza. Chique, tem a galera da edição, a galera que sofre. Vamos lá. O que consiste a edição? A edição, para quem não tem experiência, assim, todo mundo tem uma vaga ideia do que é editar, né? Mesmo... A gente vai chegar nessa etapa de editar pelo celular, lá no final, na última aula. Mas... todo mundo tem uma vaga ideia, pelo menos, do que é editar. Editar é você pegar todo esse material bruto, pegar toda esse aglomerado de coisas e fazer funcionar. Porque se você é ou não o diretor do seu filme, se você pensou nisso, se você está lá desde o início, você pode ter uma ideia melhor. Mas se você foi contratado, se te chamaram de última hora, se você está fazendo um favor, sempre acontece, você pode acontecer meio que caindo de paraquedas no que está acontecendo, e a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que está acontecendo. Beleza? Então, como? Assim, agora coisa de experiência própria. Como eu entendo o que está acontecendo? A primeira parte é você assistir o material. Às vezes, se é uma produção mais profissional, se tem mais organização nessa parte de produção, a gente tem um boletim de câmera. Não sei se vocês já estão familiares com isso, o que é mais ou menos, mas esse boletim de câmera é uma anotação de todas as gravações, de todos os planos e tudo, e ele sempre tem o feedback. Então, esse take deu errado, esse take deu certo, esse take não, esse aqui de jeito nenhum, esse é o melhor. Então você tem meio que um guia, beleza? A partir desse guia, você dá uma olhada nas gravações, já sabendo qual é que foi escolhido pela produção, e você vai ter uma ideia geral do filme. Mas uma coisa que é extremamente importante, que ela começa logo do início, que você precisa saber, é ritmo. Beleza? O que é ritmo? Ritmo é tudo aquilo que dá um sentimento, que dá uma velocidade, que dá uma cadência para o seu filme. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu estou editando um filme de comédia, eu tenho um ritmo mais leve, eu não tenho um ritmo tão acelerado, eu tenho beats são batidas. Então eu tenho beats mais abertos, eu tenho beats mais espaçados, eu não tenho uma velocidade, uma cadência tão rápida. Se eu estou editando um filme de suspense, que ele depende de você prender o seu espectador nesse nervosismo, nessa ansiedade. Então você vai ter um filme bem mais acelerado, um filme bem mais acelerado, bem mais cortes. Um filme com mais espaçamento entre assim essas batidas, a gente tem menos cortes, então a gente tem planos mais longos. Então, a partir disso, você sabendo que tipo de filme você está editando, você já tem mais ou menos a ideia do que você vai fazer. Por exemplo, esse filme aqui, essa timeline que eu trouxe para vocês. Parece que tem muito corte, certo? Eu vou mostrar duas cenas para vocês. A primeira é essa aqui. Ela é uma cena de 10 minutos, que é baseada em diálogo. Dá para vocês perceberem pelo tamanho do clipe, que ela é uma cena mais lenta, certo? Então a gente tem clipes maiores aqui, que é uma cena mais lenta, é uma cena que é mais importante você ouvir o que está acontecendo, não você se sentir agoniado, não você ficar ansioso, é você ouvir, é você sentir. Então, se eu tenho que processar mais informação, se eu tenho que prestar mais atenção, a gente tem cenas mais lentas assim. E aqui eu tenho uma cena bem curtinha, que é bem rápida, que é uma montagem. Montagem, para quem não sabe, é uma nomenclatura que a gente dá para aquelas cenas que passa muito tempo. Então, por exemplo, eu vi Rocky Balboa, tem aquela cena que ele está treinando.
São vários dias da vida dele, ele fazendo várias coisas repetidas vezes e tal, e treina, e faz polichinelo, e sobe a escada e desce a escada, e levanta pneu. Isso é uma montagem. Ele serve muito para passagem de tempo, para ser inspirador, para mostrar que o personagem passou por muita coisa. Esse aqui é uma montagem, que no caso, esse filme é um filme sobre um velhinho que está aprendendo a ler. Esse montagem inteiro é baseado nessa luta dele, nesse progresso dele de aprender a ler, tranquilo? Então a gente tem várias cenas da professora ensinando para ele, dele tentando falar, dele aprendendo a ler, dele aprendendo a escrever. Não sei se dá para vocês. Então, a gente traz todo esse sentimento. A gente tem vários cortes em menos tempo. Por quê? Porque é uma passagem de tempo mais rápida. Muita coisa acontece em pouco tempo. Beleza? Então, a gente tem essa lógica de que se eu quero passar mais emoção, se eu quero passar mais densidade na minha cena, eu tenho uma cena mais lenta, uma cena mais carregada. Se eu quero passar mais informação, galera, rapidão, vou pedir para vocês, todo mundo abrir a câmera para a gente tirar o print, tranquilo? Quando for, me dá um toque. Essa cena que está trazendo mais informação, só que não questão densa, mais informação corrida, é mais informação em questão de quantidade, não de densidade. Então, se eu tenho muita densidade, eu tenho cenas mais lentas, eu tenho cenas mais longas. Por quê? Porque eu quero passar mais emoção, eu quero que você preste atenção no que eu estou te contando. Se eu tenho uma cena com vários cortes, uma cena mais rápida, com mais batidas, a gente tem uma cena que a gente está te passando não informação densa, não informação de ouvir, é uma informação meio que de entender o que aconteceu. Entendi que ele se esforçou muito, ele passou por muita coisa, beleza, é isso. Eu quero te passar essa informação, essa inspiração de que ele tentou muito e tal, eu quero passar esse sentimento. Agora, na cena longa, eu vou contar a história de vida inteira de um personagem, vou explicar toda a trama, ou então coisas assim. São cenas que normalmente têm menos cortes. Tranquilo? Perfeito. Perfeito. Agora, em questão de corte, já entrando nessa temática, a gente tem outro estilo de filme, que ele pode ser mais rápido também, ele costuma até ser mais rápido, que é o filme que não tem cortes. Não sei se vocês estão familiares já, é um filme que ele ocorre em plano sequência. O que é plano sequência? Você não corta nunca. Na gravação mesmo, você grava o filme todo de uma vez. Então ele é meio que tempo real. Então, o meu filme se passa em uma noite, 2 horas dessa noite. Então eu tenho 2 horas de gravação. Na edição vai chegar uma gravação de 2 horas completa. Tranquilo? Então, esse filme costuma ser mais rápido ou mais lento, dependendo da sua temática. Por exemplo, eu posso trazer para vocês uma timeline de um filme desse, que é um filme de assalto ao banco. Ele é um filme bem rápido, que muita coisa acontece ao mesmo tempo, mas é um filme que não tem corte. O filme acontece todo em 20 minutos. Então, é uma câmera andando o tempo inteiro com os personagens e tal, então a gente tem mais essa ansiedade. A gente tem um filme mais rápido. Agora, se eu tenho um filme sem corte desses, que se passa durante um jantar, um jantar de casal, e eles vão começar tranquilos e eles vão terminar brigados. É um filme mais lento, a gente não tem tanto corte, a gente está mais interessado ali na relação deles, não na ação. Tranquilo? Tirando essa bola da frente de ritmo, a gente pode tocar isso. A gente entendendo que tipo de filme a gente tem na mão, qual a nossa próxima etapa? A gente fez o log, nossa próxima etapa é a montagem. O que é a montagem? A montagem consiste em exatamente isso aqui que está na tela para vocês. É pegar todas essas gravações, organizar elas no log, e você vai montando cena por cena. E é aqui que vão começar aparecendo os problemas. Aqui que você vai achar uma cena que não encaixa tão bem, uma cena que não vai tão bem, e você vai, aqui, nesse momento, começar a mágica da edição. A mágica da edição é o quê? É você pegar todo esse material bruto e tratar e editar ele de uma forma que funcione no filme. Se é um filme, se é uma publicidade e tal, que você não é a direção vai te dar toques. Então, normalmente você vai entregar uma primeira versão, essa primeira montagem, a direção vai assistir e vai ver com esses toques. Não gostei dessa cena, essa cena está muito lenta, isso aqui está muito tempo e tal. E vocês
vão se ajustando. Se você está dirigindo também, o que você precisa entender? Uma coisa que eu bato muito na tecla é referência. Se a direção vai vir falar com você, que a direção traga referências. Se você está dirigindo, traga referências para todo mundo, porque todo mundo tem que estar na mesma página, beleza? Então, todo mundo entendendo o estilo de filme, é bem mais fácil a comunicação. Por exemplo, eu recebi esse filme aqui e eu sei que é um filme lento. Recebi uma referência de um filme lento, beleza? Vou montar o filme lento. Porque essa etapa de montagem, ela é a primeira, ela é a mais cansativa, ela é a mais bruta. Esse trabalho aqui de um filme de 34 minutos levou 4 dias seguidos. Por quê? Porque é muito, muito, muito material. Por exemplo, só esse filme aqui, eles são 2 teras de material bruto. 2 teras é absurdo, é muita coisa. Então imagina um longa, imagina uma coisa com muito mais. Então é uma tarefa muito cansativa. E o que a gente precisa estar sempre atento nessa questão? Sempre olhar o boletim de câmera se tiver. E sempre perceber coisinhas pequenas. Isso é uma coisa que conforme você vai aprendendo a editar, conforme você vai treinando seu olho, você vai percebendo. Tem cortes, por exemplo, o raccord. O raccord é o quê? O raccord consiste em um corte que liga um plano a outro de uma maneira que... Eu vou falar isso pra vocês com calma, tá? Hoje é só um geralzão. É um corte que liga um plano a outro de uma maneira que você não perceba essa troca, esse movimento é contínuo. Então, por exemplo, eu tenho um personagem que está em pé, ele vai se sentar. Então, na câmera A, o personagem vem e ele começa a se sentar na câmera B, que já está mais embaixo aqui, eu tenho que dar continuidade a esse movimento. Então, é um corte no lugar exato, nos 2 planos, e a gente tem essa conexão linda, beleza? Então, a gente tem vários tipos de raccord que eu vou trazer para vocês também. E o que isso traz? Isso traz toda a questão, traz tudo aquilo que a gente faz aqui, que é o quê? A pessoa não pode perceber a edição. Como assim? Conforme a pessoa entra no ambiente, entra na vibe do filme, na vibe da propaganda, ela meio que esquece os cortes, ela esquece que ela está assistindo alguma coisa fabricada. Não no sentido de ela vai sair dali achando que é verdade, mas ela vai mergulhar ali naquele ambiente e ela não vai perceber corte, não vai perceber entrada de trilha, nem coisas assim. Então, por isso que a gente tem que estar sempre prestando atenção nessas coisinhas. Porque se a pessoa perceber que o movimento ficou repetido, a pessoa senta 2 vezes na cadeira quando troca a câmera. Então, isso tira um pouco da experiência, ela percebe, ela volta para essa sensação de que ela está vendo um filme. Então, muito parte dessa tarefa de edição é colocar tudo de um jeito tão suave que a pessoa não perceba. E por isso que é um dos trabalhos mais difíceis. Esse e mixagem de áudio. Mixagem de áudio a gente vai ter uma aula sobre também, que é um dos mais chatos. Normalmente, temos tipos e tipos de editores. A gente tem editores que são focados em montagem, a gente tem editores que são focados em mixagem, editores que são focados em colorização, editores que são focados em finalização. Tranquilo? Eu trabalho mais com montagem e finalização. Finalização consiste em quê? Finalização consiste em você tratar imagens. Então, por exemplo, eu estou vendo esse plano aqui, eu não gosto desse reflexo da iluminação. Na finalização eu faria o quê? Eu marcaria isso aqui, apagaria tudo e pintaria tudo para não existir esse reflexo quando a pessoa estiver vendo o filme. Faz sentido? Então, a gente vai falar disso também, e a gente vai falar sobre os melhores softwares para cada coisa, os melhores jeitos de fazer cada coisa, a gente vai falar de colorimetria, a gente vai falar de mixagem de áudio, a gente vai falar de escolha de trilha, porque uma trilha acaba com o filme todo, porque uma trilha pode mudar uma cena dramática para uma cena engraçada, uma cena tensa para uma cena ridícula. Então, tudo que a gente faz aqui importa. Então, por isso que eu falo que é um trabalho muito meticuloso, um trabalho muito cheio de dedo. Por quê? Qualquer coisinha vai te tirar dessa situação. Então, eu tenho que passar esse filme para essa pessoa que está assistindo da melhor forma possível. E a melhor forma possível é ela não perceber que é editado. Tranquilo? Porque as melhores edições são aquelas que parecem reais. Então, não sei se todo mundo viu o Avatar. Se vocês foram ver Avatar no cinema, vocês entendem.
os efeitos especiais são muito, muito, muito bons. Então você esquece que aquilo ali é efeito especial, ou você fica embasbacado o filme inteiro e fica o tempo inteiro. Nossa, tá bonito, né? Nossa, que efeito bom. Então, assim, você não perde nada em estar muito real, em estar muito bom. Porque a grande magia do cinema é você pegar uma história fabricada ou então pegar uma história real e contar ela do seu ponto de vista. E você tem que fazer a pessoa que está assistindo acreditar nesse ponto de vista. E é por isso que a gente pode trabalhar também com muitos falsos documentários que são geniais, tipo The Office, que são atores, não é nada real. Não sei se todo mundo viu The Office, se alguém não viu, veja, é muito bom. Mas não é nada real ali, são só atores. Mas ele é feito de uma maneira que te passa essa sensação de estar lá. Ele é editado de uma maneira realista, ele é gravado de uma maneira realista. Então, o que a gente assiste, a gente acredita. A gente sabe que que não são pessoas reais, mas passa esse sentimento. Então, quando você senta para assistir, aqueles 20 minutos ali, você esquece da sua vida, você foca e aquilo ali é o que importa. Então, essa é a mágica, esse é o nosso trabalho aqui. Se eu estou fazendo uma publicidade de 3 minutos, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é vender aquele produto. É fazer a pessoa que está assistindo gostar daquele produto e querer. Eu vou trazer para vocês, na próxima aula, uma propaganda no McDonald's que saiu agora. Não sei se vocês já viram. Se vocês já viram, vocês sabem do que eu estou falando. Se vocês não viram, pesquisem um pouco. Ela é uma propaganda, é a primeira propaganda no McDonald's que não mostra nenhum restaurante, nenhuma comida. Mas ela te dá vontade de ir no McDonald's. Por quê? Aí a gente vai falar disso um pouquinho. Tranquilo? Então, ritmo, sentimento, emoção, visual, tudo isso entra dentro de edição, assim, tudo isso é um composto. Então, se eu trabalho com esse composto, se eu trabalho com várias coisas que afetam, a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa, pelo menos. Mesmo se você decidir, não, eu vou trabalhar com edição focada em finalização, eu gosto de fazer efeito especial, eu gosto de fazer animação, eu gosto de tratar a imagem, beleza. Mas você precisa entender um pouco do processo, porque se você vai receber uma coisa de outro editor, você tem que entender o que ele fez e o que ele está fazendo para você não atrapalhar. Então, a gente vai falar muito de fluxo de trabalho, a gente vai falar muito de divisão de tarefas e a gente vai falar muito um pouquinho sobre cada parte hoje. Tranquilo? A gente já falou de log. Antes de tocar a aula para frente. Isso é do diretor de Baby Drive, é do Edgar Wright, é muito, muito boa. Se vocês não viram, deem uma olhada, porque ela trabalha com uma construção muito legal. Ela trabalha toda em cima de uma música. E essa música é uma música muito icônica dos anos 70, 80, assim. Ela toca até em Curtindo a Vida Doidado. Não sei se vocês já viram esse filme também, ele é muito legal. Mas é uma música que te evoca um sentimento específico. Ela te deixa animado, ela te faz rir. Então eles usam essa ideia e fazem um comercial meio bobinho que, tipo, te diverte. E isso que é importante. A gente está aqui para tirar as pessoas do estado delas, dessa, sei lá, estou chateado com alguém. Vou ver um filme, talvez você saia do filme e você nem lembra mais porque está chateado, porque o filme te divertiu. Ou então você tem alguma coisa guardada assim no fundo que você nem sabe direito, você vê um filme, você percebe, e você sai e você fala, não, tenho que conversar com, sei lá, minha mãe, meu pai. Então, a gente está aqui para isso. Filmes, propagandas, vídeos, eles contam histórias, eles têm objetivos. A gente não só grava um vídeo por gravar. Mesmo se a gente estiver gravando um vídeo da nossa vida, assim, tipo, sei lá, meu cachorro fez uma coisa engraçada, você gravou ele por um motivo. Então, por que a gente não edita as coisas com isso em mente? Beleza? Thiago, lista liberada. Só avisar os meninos, por favor. Gente, a lista está liberada. Deem uma olhada. Então, não tem uma apostila, mas eu posso passar os slides para vocês, tranquilo? Mas assim, eu já adianto que o slide é meio que... Perguntaram lista no chat. A secretaria está mandando já. O que eu falo?
secretaria está liberando a lista em alguns minutinhos, beleza? Então, só ficar de olho para ninguém perder a lista e não ter nenhum problema. Mas, então, não tem apostila, mas eu posso passar os slides para vocês, mas já adiantando que não é uma aula baseada em slide, porque eu vou mostrar muito vídeo, vou mostrar muito timeline assim de filme, eu vou mexer em muita coisa com vocês. Então, não tem muito esse conteúdo escrito. Então, é mais anotar mesmo. Os slides vão ter tópicos, tá bom? Mas é isso. A gente vai ter uma aula só sobre isso, Carlos. A gente vai mais para teorias por enquanto. Mas, beleza. Tocando a bola para frente aqui, depois dessa introdução e tudo mais, a gente já falou sobre log bem rapidinho. Log é essa etapa de organizar o material. Eu vou mostrar para vocês agora a pasta dentro do Drive. Tranquilo? Ah, vocês não conseguem ver, mas eu trabalho com um HD separado só com filme por questões de, tipo, vou editar em outro computador e tal, isso facilita bastante. Mas vamos lá. Essa aqui é a minha pasta do filme, tranquilo? Como eu separo? Eu separo áudio, e aqui tem todos os arquivos de áudio que não foram usados, que eles já estão logados. Aqui a gente tem RAW. O que é o RAW? RAW é o bruto do filme. Como assim o bruto? Todas as gravações, erradas e certas, tudo aqui, tranquilo? Então a gente tem aqui, essa é a cena 1A, que é a primeira parte da cena 1. Aí tem plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, plano 5. E dentro de cada pasta a gente tem todas as tentativas, tranquilo? Se tem alguém que é familiar com fotografia e coisas assim, a gente gravou esse filme com a Blackmagic, então a gente está com os arquivos em Blackmagic RAW, que é o arquivo que trabalha melhor, assim, funciona melhor com o DaVinci, tranquilo? Porque é o arquivo da câmera que é do mesmo desenvolvedor do software. Então fica tudo dentro da família. Mas é por aí, a gente vai, separa todas essas gravações, tem um trabalho bem lento, tranquilo? Porque é muita coisa. E é isso, a gente separa todas essas cenas com todos esses planos e tudo certinho, tranquilo? Dentro aqui a gente tem os áudios, normalmente, numa produção maior, a gente tem vários tipos de áudio, por exemplo, essa cena aqui, a gente gravou com track 1 e track 2, provavelmente um era boom e outro era lapela, tranquilo? Cenas de diálogo costumam ter lapela, então costumam ter um áudio melhor. Se você não for mixar, é sempre bom você deixar desse jeito que está aqui na minha timeline. Já que eu não vou mixar, eu deixo sempre todas as versões do áudio aqui. Por quê? Porque a pessoa que vai mixar vai olhar, vai assistir e vai falar, tá, beleza, esse é o melhor, apaga o outro. Tranquilo? É muito essa cadeia de trabalhos. Então, eu terminei de montar, a montagem está ok, deu ok direção, deu ok todo mundo, beleza. Passa para mixagem. Depois da mixagem, vai para coloração, e aí finaliza o filme. Se tiver alguma finalização para fazer, tratação de imagem, coisas assim, ela vai acontecer simultâneo com a trilha. Tranquilo? Mas, seguindo aqui. Então, a gente separa todos esses materiais em pastas separadinhos, pastas organizadinhas. Por quê? Porque pode acontecer muito de você ter esses arquivos deslinkados quando você trocar de computador, alguma coisa acontece e os arquivos todos desligam no seu projeto, que fica todas as mídias offline. E o melhor jeito dele recuperar sozinho é você deixando tudo organizado, sem mudar de pastas, nem nada. Deixando tudo assim, fica tudo tranquilinho, beleza? A partir daqui, a gente tem essa database, que é a pasta do projeto do filme, beleza? O DaVinci, especificamente, ele não gera um projeto, ele gera uma database inteira. Então são essas infinitas pastas que têm infinitos arquivos que você não consegue ler fora do DaVinci. E eles não significam nada para você se não tiverem no DaVinci. Tranquilo? Separando o projeto, e a gente tem a nossa pastinha de trilhas sonoras que são usadas no filme. Tranquilo? Deixando tudo organizado, por quê? A próxima pessoa que vai pegar esse projeto vai ter um projeto mais organizado, e se você for a única pessoa mexendo nesse projeto, pelo menos você não vai se perder. Tranquilo? A partir dessa etapa de log, que a gente vai importar tudo aqui, então a gente vai ter todas aquelas pastas aqui no master, tranquilo?
uma dica para vocês, nessa etapa de log, de organizar as gravações e tudo mais, já que a nossa aula é sobre isso hoje, o DaVinci, o Premiere, eles têm uma ferramenta que ele sincroniza o áudio sozinho, então você não precisa 100% da claquete. O que você vai fazer? Você seleciona todo o áudio e a sua camada de vídeo e vem aqui, alinhar os vídeos baseados na onda. E tranquilo. Beleza? Uma dica aleatória assim para vocês. Então, por exemplo, eu trabalhei nesse filme aqui separando cada cena, para a gente não pesar muito o projeto, e sincronizando cena por cena todos os planos, independente se eles estão certos ou errados. Por quê? Se eu vir a precisar de trocar algum, eles já estão todos aqui, eu não preciso ir buscar loucamente alguma coisa. Beleza? Passando dessa etapa de log, que você organiza todas as suas gravações, deixa tudo certinho, deixa tudo perfeitinho, a gente vai para essa parte de montagem. Então, por exemplo, vamos ver se isso vai rodar bem na transmissão. Acho que não. Eles não estão pegando áudio do PC, né? Não. Tá, beleza, não precisa. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma cena que inicia o filme. Ela dá toda essa sensação de que é uma livraria, de que é um sebo. Deixa eu aumentar para vocês verem. Então, a gente já pega que é um filme mais lento, a gente já pega que é um filme mais tranquilo, a gente não tem tantas oscilações, a gente já sente um pouquinho do filme, certo? Ok. Então, mesmo sem áudio, sem saber o que estão falando ou que tipo de trilha tem, você já tem uma ideia do filme. Seja pela fotografia, pelas atuações, pela vibe ali, todo esse sentimento, essa composição, você já sente um pouco do filme. Então, você bateu o olho desse filme assim, sei lá, nesse plano do pezinho, você já sabe mais ou menos a vibe do filme. Então, a partir desse momento, montei essa trilha, montei essa cena. Tem uma cena mais lenta, tem uma cena mais tranquila, beleza, tal. Massa. O que eu faço a partir disso? Eu montei ela. Essa é a nossa segunda etapa. A primeira é log, a segunda é montagem. O que eu faço a partir disso? Depois de montar, mixar o áudio. Falando rapidamente de mixar o áudio, já que é a nossa geral hoje, como eu mixaria um áudio? A gente pode simplesmente aumentar na hora que você quer, falando, não, esse está muito baixo, ou então esse não está muito baixo. Mas a gente tem levemente regras, a gente tem os medidores aqui, e a gente consegue monitorar 100% do ganho deles. Tranquilo? Então, por exemplo, essa cena a gente tem um ganho batendo em menos 10. Beleza? Nossa trilha normalmente está batendo em quanto? Menos 15. Lembrando que o áudio funciona ao contrário, então não é porque é menos que está baixo. Então, se eu estiver no 0, eu estou estourando o tímpano de todo mundo, está todo mundo morrendo. Então, eu funciono ali a partir do menos 10, assim, mais ou menos. A partir de menos 10 já está alto demais. Tranquilo? Então, a gente funciona ali nesse espectro de menos 10, menos 12, dependendo do áudio captado. Tem áudio captado que você vai ter que jogar ele lá para o menos 6. Mas o ganho dele aqui, ele vai bater mais ou menos em menos 10, independente de você ter jogado tudo lá para cima. Tranquilo? Então, passo dessa etapa de mixar o áudio, mixei o meu filme inteiro, a gente entra na etapa de colorimetria. O que essa etapa traz para mim? Ela traz muita coisa. Mas a básica aqui para hoje é, eu trato a minha coloração de maneira a chegar no que eu quero. Então, por exemplo, estou achando essa cena muito clara. O que eu diminuo? Luz. Eu diminuo highlights. Eu diminuo
claridade, certo? Então a gente vem aqui, vai diminuindo nossa cena. Ela vai escurecendo aos poucos. Não é o suficiente, quero mais. A gente vai diminuindo, beleza? Lembrando que a gente tem muitas coisinhas. Colorir não é uma tarefa fácil. Isso não é um curso que a gente vai sair daqui aprendendo a colorir, porque dá para fazer um curso só sobre colorização, tranquilo? Aqui eu vou dar um espectro geral para vocês, tranquilo? A gente vai funcionar com temperatura, tint, a gente vai funcionar nessas etapas aqui. Eu não vou abordar com vocês coisas mais técnicas de colorometria, tranquilo? Então, não vamos olhar gráfico, não vamos olhar nada assim, beleza? Agora, outra coisa para vocês, já a gente seguindo nosso esquema, terminamos a colorização. O que a gente faz? A gente pode ou ir para a etapa de finalização. Finalização seria ou a mixagem final, masterização, ou finalização de vídeo mesmo. Apareceu um tripé, apareceu alguém na janela e tudo mais. Isso, normalmente, eu gosto de usar o After Effects. Ele funciona melhor. O DaVinci ele é bem mais complicado para isso. Mas, tem quem goste. Beleza? Então, é essa etapa aqui que a gente entra com máscaras, a gente entra com várias camadas, tranquilo? E como funciona isso? Edição funciona muito em camadas. Se vocês puderam perceber aqui, a gente tem infinitas camadas, beleza? Então, a gente pode acontecer de ter um vídeo com uma camada só, a gente pode acabar com isso aqui. Por quê? A gente trabalha muito com sobreposição e superposição de coisas. Se alguém mexe com Photoshop aqui, já tem uma ideia. Se alguém também tem uma vibe de edição, também já tem essa ideia. Que, por exemplo, quero mesclar duas cenas, quero fundir elas, quero botar essa sobreposição, baixar a opacidade e tudo mais. Vou falar disso tudo com vocês. Mas a gente funciona muito em camadas. Então, se eu quero tratar uma imagem, eu quero apagar essa pessoa que está aparecendo aqui no meu vídeo. Você vai, marca a pessoa, tira aquela parte inteira, acha um frame que não tem a pessoa e meio que duplica ele em tudo. Então, a gente, a partir daí, tem duas camadas. Uma camada com o buraco, do que eu quero tampar, e a camada que vai tampar o buraco. Tranquilo? Então, edição consiste muito nesse trabalho manual, é um trabalho mais complexo nessa questão. Mas assim, se você falar, cara, eu gosto de editar, eu quero editar, isso é muito divertido de fazer. Então, por exemplo, a gente conseguiria apagar esse personagem inteiro daqui. Como? Nesse plano aqui, a gente ia puxar uma parte do vídeo que ele não tá, recortar isso aqui inteiro e duplicar ela nessa parte que ele tá, por exemplo. Então, o que a gente ia ter? A gente ia ter absolutamente só ela no plano, isso aqui ia estar vazio, certo? Não é complexo em questão de entender nem de fazer. Mas assim que você entende, dá para fazer muita mágica divertida, beleza? Partindo da finalização, que é essa etapa de tratar a imagem, tirar coisas e tal, por exemplo, a gente tem um plano que aparece um tripé aqui embaixo. Quero tirar o tripé? Tem vezes que é extremamente complicado, tem vezes que é ridículo. Por exemplo, deve ser aqui. Bem aqui. Aqui vocês não estão vendo, mas se eu chegar aqui e fazer isso, vocês vão ver bem aqui tem o tripé. Então, às vezes é só você reposicionar as coisas, tranquilo? E tá tudo certinho. Então, edição tem muito disso. Tem coisas que parecem muito complexas e impossível de fazer, e tem coisas que são muito simples. Tranquilo? Passando da parte de finalização, a gente fechou o filme. Vai sobrar lettering e créditos. Créditos a gente pode fazer com vários presets que a gente tem por aqui. Por exemplo, a gente tem aqui no DaVinci
os créditos prontos, é só você preencher, tranquilo? E a gente tem também créditos animados e tal, que aí demanda outro trabalho, que é para outro estilo de editor fazer. É isso. Finalizamos toda a nossa cadeia de pós-produção. Alguém tem alguma dúvida em alguma etapa? Perfeito. Melhorar meus equipamentos. Gente, é um processo. Por exemplo, eu comprei esse computador, eu acho que não tem 6 meses. Eu editava com a carroça. Então, é um processo. Vem e volta. Tá bom? Vamos lá. Diga qual a sua dúvida. Tá. A pergunta do Carlos foi: é possível aumentar a qualidade de material já gravado? Cara, existem alguns programas que fazem isso, mas assim, não é mágica. É uma coisa chamada de upscaling. O que é o upscaling? O upscaling é você aumentar o formato do vídeo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Como assim aumentar o formato do vídeo? Eu vou abrir um projeto novo com vocês no DaVinci aqui mesmo, beleza? Que é o quê? Que é o quê? Vou vir aqui, meu projetinho, vou criar um projeto novo. E vamos lá. Temos aqui um projeto zerado, 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 zerado. É a primeira coisa que você faz quando você pega alguma coisa para editar. Por quê? Porque você tem que botar tudo em algum lugar. Então você organizou todas as suas gravações, está tudo certinho, está tudo tranquilo, está tudo perfeito? Legal. Vamos jogar no editor, beleza? No DaVinci aqui, eu vou usar bastante o DaVinci com vocês, então vai ser um pouquinho de aula de DaVinci, mas é isso. A gente tem várias maneiras de fazer isso. A gente tem essa aba que você importa as coisas do HD, então você pode marcar aqui a pasta que você quer que ele já importa tudo certinho. A gente tem essa aba aqui chamada aba de montagem, que ela não tem todos os efeitos, não tem tanto corte e tal. Ele é mais para você jogar o bruto mesmo e dar uma limpada nele, é meio que tirar gordura, você vai limpando o filme. E aqui é a sua aba de edição mesmo, aqui que você vai cortar, mixar o áudio e tudo mais. Daqui pra frente a gente tem o Fusion, que é o After Effects do DaVinci. Como assim o After Effects do DaVinci? É aqui que ele funcionaria para fazer máscara, tratar os vídeos, tratar a imagem e por aí vai. Tranquilo? Então, efeito visual em si é aqui. É aqui que ele trabalha com 3D e por aí vai. Aqui é a nossa etapa de color do DaVinci, que também funciona para você fazer estabilização de vídeo. Então, se você tem um vídeo muito sacudindo, assim, muito balançando, você pode estabilizar por aqui. Os estabilizadores dos programas são diferentes. Então, às vezes, o do DaVinci não dá conta, mas o do After dá conta. Então, o do Premiere dá conta. E por aí vai. Beleza? E aqui a gente tem a aba de áudio, se você quer focar mais em áudio, mixagem, em montagem de som em si. E aqui a gente tem a aba de render. O que é render? Render é exportar o seu projeto, é uma coisa que vocês vão me ouvir falar demais. Que ele é basicamente tirar o seu filme daqui. Então você tem todo esse arquivo, esse projeto que você não consegue ler em lugar nenhum fora esse programa. E o seu jeito de transformar isso em um arquivo de vídeo que as pessoas podem assistir é nessa aba. Você renderiza, você exporta esse projeto, tranquilo? Ele vira um vídeo. Então, a gente tem aqui nosso projeto zerado, não temos nada. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente configura ele. O que é importante para a configuração do projeto? Eu preciso saber a resolução. Então, normalmente, dependendo da sua câmera, deve vir em 1080, alguma coisa assim. Se você tiver uma câmera 2K, deve vir em 2K. Se você tiver uma câmera em 4K, deve vir em 4K. Tranquilo? O que
normalmente, a gente faz. No cinema, a gente trabalha muito com o CinemaScope. CinemaScope é aquele filme que ele é meio achatado, sabe? Ele é mais wide, ele é mais amplo. Então, ele não é a tela inteira. Então, a gente tem aquelas duas barras pretas em cima e embaixo. E o que é o CinemaScope? É um formato específico, é esse aqui, 2048 por 858. O que é essa conta? É a largura por altura, beleza? Então, você vai, o meu projeto, eu gravei ele em 1920x1080, que é um HD padrão. Beleza, tranquilo. E você marca aqui o seu frame rate, tranquilo? Então, o que é frame rate? Não sei se vocês estão cientes ainda, mas vídeo nada mais é do que várias fotos seguidas, certo? Então, a gente tem uma compilação de fotos em sequência que juntas dão a impressão de movimento. Então, a gente não realmente grava movimento. A gente captura fotos e tem esse sentimento de movimento. Então, o nosso padrão são 24 frames por segundo. É o que a gente consegue processar bem, tranquilo? Se você tiver um filme com menos, conforme você tem menos frames, você tem uma movimentação mais travada. Então, não sei se vocês lembram aqueles filmes que a gente viu há muito tempo, sei lá, Charlie Chaplin. Então, vocês conseguem perceber, ele tem uma movimentação mais mecânica, ele anda um pouquinho assim, ele não anda fluido, ele não tem uma movimentação tranquila que nem a gente tem essa impressão nos filmes de hoje. Por quê? Porque ele tinha 16 quadros por segundo. Beleza? Se eu não me engano, sim. Então, ele com essa taxa de frames menor do que a gente está acostumado, a gente tem essa impressão de ter um movimento mais congelado, de ter um movimento mais travado. Então, conforme a gente vai aumentando, a gente tem movimentos mais fluidos. Por exemplo, se eu quero 120 frames por segundo. 120 frames por segundo, eu tenho mais fotos por segundo, correto? Então, eu tenho mais informação. Eu tendo mais informação, eu consigo fazer, por exemplo, uma câmera lenta bonita. Então, por isso que tem de vez em quando você coloca câmera lenta nos seus vídeos e eles ficam meio congelados. Então, por quê? Porque você provavelmente não gravou em 120, não gravou nem em 60, deve ter gravado em 24 no máximo. Então, gravando em 24, você não tem quadros que preenchem essa falta de informação. Então, a gente tem planos congelados por muito tempo. Então, a gente acaba tendo esse sentimento de coisas travando quando você bota câmera lenta em qualquer vídeo, beleza? Então, a gente trabalha muito com 24, a gente pode trabalhar com 30 também, que não dá muito problema. Então, o padrão seria esse 24 e esse 29.97 aqui. Em 60, tem algumas experiências que não funcionaram tão bem. Não sei se vocês acompanharam quando saiu o Hobbit, o primeiro. Foi uma coisa, todo mundo estava animado pro filme porque ele ia ser exibido em 60 frames por segundo e tal, tecnologia nova, e muita gente passou mal. Ninguém segurou 100% do movimento em si. Foi muita informação em pouco tempo. Então, muita gente passou mal, ficou enjoada e tudo mais, mas acontece. E agora a gente já está mais acostumado com isso. Já acontece mais vezes, não acontece mais tanto com a gente. Tranquilo? Então, a gente configurando o que entra no nosso projeto, a gente consegue fazer o quê? No DaVinci, a gente tem essa configuração de vídeo aqui. A gente pode dar uma olhada no Premiere depois. Isso aqui é a nossa monitoração. Então, é o quê? É aqui, onde vai passar o vídeo para mim. Dependendo do seu computador, isso aqui que faz a graça para você. Então, você consegue botar para o seu monitoramento ser em 720, mas você está editando o filme em 4K. Então, o seu PC não vai estar tão preocupado em processar esse 4K para você ver. Então, ele vai estar processado em quê? Ele está focado em quê? Processar esse 4K na exportação. Então, ele focado em processar o 4K para exportação, a gente consegue focar nosso processamento nisso. Então, a gente vai aliviar muito para o computador. Então, se você tem um computador mais velho, um computador que não é tão focado para edição, isso é uma das configurações que podem te ajudar a editar melhor, sem travar tanto ou coisas assim, tranquilo? Você baixa a qualidade do seu preview, do seu monitoramento de vídeo, não da timeline. Se você tiver um vídeo, sua câmera vem em 4K, e você bota na sua timeline em 1080, a gente tem o quê? A gente tem um choque
que então a gente tem uma tela desse tamanho, que é o 1080, e o 4K, que é um vídeo desse tamanho. Então, o 1080 é meio desse tamanho, 4K é desse tamanho. Então, você vai ter um buraco pequeno para uma coisa muito extremamente grande. Então, você vai ter que redimensionar ele para menor. Então, você vai achatar muito o seu vídeo. Então, você pode acabar perdendo qualidade nisso. Ou se você pegar um vídeo em 1080 e botar numa tela em 4K, você vai ter que esticar muito ela. Sendo que esticar, você vai perder muita qualidade, já que você não tem tantos pixels. Porque 1080p, esse formato aqui, significam pixels. Então, eu tenho 1280p por 1080p. O que é isso? 1280 pixels de largura, 1080 pixels de altura. Tranquilo? Quanto mais pixel, mais qualidade, porque mais informação. Então, aqui, ó, se vocês perceberem, o 8K, ele tem 7.680 pixels de largura por 4.320 pixels de altura. Então, a gente tem muito pixel. Por ter muito pixel, a gente tem Ultra HD. O 1080, a gente só é HD, beleza? A gente tem um HD 1080 e um HD 720. O HD 720 é aquele HD meio furreca, e o HD 1080 é aquela câmera ok, que você fala, é boa. Não é maravilhosa, mas é ok, beleza? Então, é isso. Alguma dúvida em relação ao formato? Nenhuma? Vou dar uma olhada aqui nas perguntas antes. Então, remasterização de obra antiga para 4K é uma coisa, porque eles não estão fazendo com o material que a gente tem hoje. Por exemplo, não tem um MP4 do vídeo do Glauber Rocha. Então é outro processo. É muito mais complexo, ok? É outro material, outro equipamento. O Roberto Guerra perguntou, dentro do projeto a melhor opção seria inserir o áudio na timeline e depois fazer insert de imagem? Então, vai depender do seu tipo de filme. Se você tem um filme com diálogo, que é importante o diálogo e tudo mais, é melhor montar esse diálogo primeiro. Se você tem um filme que é publicitário, que são só várias imagens, assim, cobertura de evento, dá para botar o áudio primeiro sim, e depois jogar as imagens no projeto, conforme você vai precisando. Mas assim, é sempre bom dar uma olhada. Da câmera para o programa de edição, importa em 1080 e trabalha em 720? Então, na verdade não. Quando você está nessa escala, nessa diferença pequena, assim, às vezes dá uma impressão de que a imagem é melhor. Mas a grande questão é na exportação. Se você montar em 720, você vai exportar em 720. Então você não vai ter a qualidade de 1080 que você trabalhou. Então, eu sugiro você sempre trabalhar no formato do seu arquivo, beleza? Então, para colorir o DaVinci é extremamente melhor que o Premiere. Na verdade, ele é a ferramenta de colorir. O Premiere é meio bunda assim de colorir. Então, eu super recomendo o DaVinci para coloração. Não, o DaVinci não funciona no celular. Sim, gente, essa questão de formato e tudo mais tem muito na internet. Então, eu posso trazer uma tabela para vocês, mas é bem essa questão. É só vocês analisarem assim. O primeiro número é largura, o segundo número é altura. E é isso. Isso marca para vocês, tranquilo? Então, aqui, 1920 e 1080. Eu tenho 1920 pixels por 1080 pixels. Então, eu tenho 1920 de largura, 1080 de altura. Esse é o padrão. Então, se você tiver... Lembrando que isso tudo é widescreen. Então, eu tenho sempre essa tela completa, assim, que vocês estão vendo, essa tela retangular inteira. Se eu for editar com um filme quadrado, então, não seria 1920 por 1080, porque a minha largura é diferente da minha altura, no quadrado as duas são iguais. Então, eu teria o quê?
1080 por 1080, ou então 1920 por 1920, e eu teria um quadrado, beleza? Então, é sempre assim, essa questão de altura e largura mesmo, não tem muito pra onde correr, é a matemática na vida. Tranquilo? Então tá. Quadros por segundo, tranquilo? Alguma dúvida? Senão a gente vai tocar o barco aqui. Beleza. Tá. Aqui em playback também pode ajudar vocês. Que a gente tem captura de playback e tudo mais assim. Se você vai exportar mais leve, você consegue fazer isso. É só essas configurações leves que é a mesma coisa do outro. Menor quantidade de pixel, menor qualidade, mais leve. Mais quantidade de pixel, maior qualidade, mais pesado. Tranquilo? Essa é a lógica. Então vamos lá. Vou deixar nosso projeto aqui em 1080. Salvei. Tranquilo. Meu projeto está configurado. Minha próxima etapa é o quê? Colocar esses arquivos aqui dentro. Correto? Eu vou fazer uma coisa para vocês. Eu vou trocar o projeto. Vamos trocar de filme. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora um filme que não é baseado em diálogo. Ele é baseado em montagem, beleza? Em um fashion filme. Vou trocar aqui. Atualizou. Tá. Antes de eu mostrar o filme, gente, vocês têm alguma questão que vocês gostariam? Que a partir de agora a gente vai falar mais de organização de produto mesmo. Não vai ser... Quando muda o formato, perde a qualidade, sim. Tranquilo? Ah, e um heads up, assim, para quem quer trabalhar com edição. Quem já trabalha com edição já deve saber disso. Mas uma coisa constante na nossa vida é os aplicativos travarem bastante e a gente perder muita coisa. Então, Pode... Tá, vamos lá. Vamos lá, time. Tocando essa questão de ritmo, de linguagem e de tudo mais. Eu vou ter uma conversa mais focada agora em cinema, tranquilo? Se vocês tiverem uma pegada mais de publicidade e tal, não tem problema, comentem também, tranquilo? É uma parte mais que eu preciso saber de vocês, o que vocês têm como ritmo. O que é ritmo para vocês? O que é estilo de filme, assim, gêneros? Vamos falar assim, vamos falar de gênero. Então, se eu tenho uma comédia, se eu tenho um terror e tudo mais... Tá, vamos falar de documentário primeiro. Documentários, eles têm uma pegada bem específica. Por quê? Porque você trabalha com muito material que você não tem controle. Então, é coisa que aconteceu ali na hora, é coisa que caiu ali no momento, você não tem outra tentativa, você não tem outro take, você tem aquele. Então, uma coisa muito importante de documentário é você assistir o material. E assim, dentro de todos os estilos de filme, de todos os tipos de gravação, o mais cansativo de editar é documentário. Por quê?
que você efetivamente tem que conhecer o seu material inteiro, para quando você chegar em alguma situação meio problemática, você saber todo o material que você tem. Então, um documentário depende muito do seu ritmo. Por exemplo, eu quero um documentário meio The Office, então ele é mais engraçado. Então ele tem muita jogada de câmera e tal e tudo mais. Ou então eu quero um documentário meio Animal Planet, que eu tenho ali aquela tentativa, o bicho mordeu o outro e isso acabou. Então, a gente trabalha muito, muito, muito com essa questão de assistir o material, entender o que está acontecendo. Então, grande parte é isso mesmo, é você assistir, entender, falar a vibe de filme que você quer. Eu tenho uma pergunta. Eu posso pedir, tipo, alguma coisa para eles trazerem? Beleza. Então, gente, fui liberado de pedir para vocês trazerem coisa para amanhã. Eu quero pedir para vocês trazerem, assim, vocês não precisam me mostrar, mas eu vou perguntar para vocês. Eu vou pedir para vocês separarem uma cena de um filme que vocês gostem, que vocês acham que foi editado legal e tal. Pode ser efeito visual legal, pode ser a trilha legal, então vocês gostam dos ângulos que foram escolhidos, beleza? Então, só ceninhas curtinhas mesmo, porque a partir daí eu consigo trabalhar com coisas que vocês conhecem. E trabalhando com coisas que vocês conhecem, eu consigo explicar bem melhor o que vocês estão pensando, beleza? Então a gente consegue trazer bastante coisa mesmo do cotidiano de vocês. Então pode trazer coisa no YouTube, se vocês quiserem subir no Drive, só mandar o link aqui no chat. Aí amanhã a gente vai dando uma olhada nisso, tranquilo? O DaVinci crashou. Tá, beleza. Vamos tocar o barco sem o DaVinci, então. Qualquer filme ou seriado, qualquer coisa que vocês gostem de assistir, beleza? Então, se vocês... Sei lá, eu gosto muito de novela. Eu gosto daquele efeito de novela dela congelando no final da Avenida Brasil, sabe? Traz, porque isso é uma linguagem legal, isso é uma coisa diferente. Ah, eu gosto de edição de animação, porque é mais leve, é mais engraçado, é mais divertido. Ah, eu gosto de comédia, eu gosto de terror, eu gosto de suspense. Então, cada gênero, cada coisa que você assiste tem um jeito de montagem diferente. Tranquilo? Então, sempre vai ter alguma coisa para falar. Então, amanhã vou pedir para vocês trazerem essa ceninha e tal, que a gente debate, a gente discute, a gente fala sobre o que ela fez vocês sentirem, o que vocês gostariam que isso fizesse, o que você sente. Pode mandar o link aqui amanhã. Tipo, eu falo, vamos escolher alguém, aí a pessoa manda. Beleza? Pode ser? Perfeito. Tranquilo, gente? Cara, beleza. Eu vou abrir com vocês agora o Premiere para vocês verem essa questão de montagem, beleza? Que a gente já falou do DaVinci, jogar todos os arquivos aqui e organizar eles. Ué. Beleza. Vamos lá. Estou abrindo aqui para vocês. Eu lembro que teve gente que falou que
tem experiência com Premiere? E aí, o que vocês acham do desespero do Premiere? O Premiere, ele é o software mais usado, mas a grande questão é, ele é o software com menos suporte também. Por ser um software pago, ele é o que mais dá problema. E ele também é o software que usa muito a sua memória RAM. Então, por exemplo, o DaVinci, ele é focado na placa de vídeo do seu computador. Então, ele processa tudo pela placa de vídeo. Se você não tem um processamento bom e uma placa de vídeo boa, o DaVinci vai pesar bastante. Agora, se você não tem um processamento bom e uma placa de vídeo boa, o Premiere vai rodar melhor. Por quê? Porque ele depende 100% da sua memória RAM. Agora, se você não tem nada, aí você vai penar um pouquinho. Aí vocês pensam, e se eu edito pelo celular? Existe uma versão do Premiere para celular, que é chamado Premiere Rush. Que o Premiere Rush é o quê? É um Premiere Pocket. Então ele não tem tudo, ele não faz tudo que o Premiere faz, mas dá pro gasto. Você consegue montar e tal, tratar cor e exportar o filme sem problema nenhum. Beleza? Então, ok. Essa aqui é a interface do Premiere. Assim que você abre ele a primeira vez, ele é exatamente assim. Tranquilo? Bem diferente do DaVinci, como vocês viram, o DaVinci tem infinitas abas aqui embaixo. O Premiere funciona tudo numa tela só. Então, a gente tem dois monitores de preview, a gente tem a nossa aba de timeline aqui, e a gente tem onde a gente vai jogar os nossos arquivos, beleza? O Premiere não foge muito disso. Ele é bem básico, na verdade, não tem para onde correr nem nada. E os efeitos, a gente tem janelas específicas aqui. Então, onde no DaVinci a gente teria abas, a gente funciona com janelas. Então, eu quero os efeitos. Então, ele abriu aqui, efeitos, beleza? Ele te dá todos os efeitos. Efeitos de vídeo, efeitos de transição, transição de áudio, efeito de áudio, presets de cor, beleza? Então, vem tudo aqui direto do Premiere, você não precisa adicionar nada. Tranquilo? Às vezes você consegue plugins e outras coisas que fazem especificamente o que você quer, por exemplo, o plugin de eco de sala específica, ou então o plugin de coloração de filme antigo. Aí você traz de fora. Mas você também consegue fazer tudo na mão aqui pelo Premiere, só é bem mais complicado, porque você tem que saber o que você está fazendo bastante, assim, você tem que ter 100% de controle do que está acontecendo. Tranquilo? Então aqui a gente tem aquela primeira aba do DaVinci, que seria a aba de você importar suas coisas. Aqui você consegue acessar o seu HD, e você consegue trazer, por exemplo, aqui a gente tem várias gravações de outro filme. Então, eu consigo acessar tudo por aqui e importar eles direto. Separado exatamente do mesmo jeito que a gente tinha conversado e tal. Então, a gente, por exemplo, vou importar só esse plano aqui. Importei. Tranquilo. Já está aqui no meu projeto. Já está na minha timeline também. Eu já estou vendo o preview dele. Tranquilo? Esse outro monitor de preview no Premiere é um monitor de fonte. Então, ele vai rodar o seu filme sem edição. Se eu jogar ele aqui e aqui eu cortar, aqui ele vai estar bruto, por exemplo. Aqui cortei. Ele só vem até essa etapa do vídeo. E aqui ele marca onde você cortou no vídeo, mas ele continua. Tranquilo? Esse é o nosso monitor fonte. Mas tem gente que não usa, por exemplo, eu. Então vamos lá. Agora, aquilo que a gente conversou no DaVinci sobre a qualidade do preview, no Premiere a gente muda bem aqui, ó. Então eu posso ver a minha qualidade em full, eu posso ver a minha qualidade em meio, em 1/4, em 1/8, beleza? E de acordo com o seu vídeo você consegue acessar um 16avos de qualidade, mas aí você vai estar editando tipo nada, vai estar tudo borrado. Então, vamos lá. No Premiere, se você quer tratar cor,
ele funciona como um efeito, não como uma aba que nem o DaVinci. De novo, o efeito de cor, a gente vem, joga o efeito no seu vídeo, beleza. E o que você faz agora? Não mudou nada, não foi colorido. Você tem que abrir a aba de controle de efeitos. E essa é a aba que faz todo o pulo do gato no Premiere. Você tem seu vídeo e aqui você tem controle de todos os efeitos que estão nele. Se você tiver vários vídeos, cada vez que você clicar num diferente, vão aparecer efeitos diferentes, que são os efeitos que você aplicou ali. Beleza? Então, por exemplo, o que a gente fez naquele outro vídeo? Ah, eu quero clarear o vídeo, ele estava muito escuro. A gente vem aqui e aumenta os highlights. O vídeo vai ficando mais claro. Quero escurecer, ele está muito claro. Abaixa os highlights. Baixei os highlights. Aumentou a exposição, diminuiu a exposição. Beleza? E por aí você vai trabalhando no seu filme. Tranquilo? Tem também uma coisa chamada balanço de branco, é importante. Que ele bate as cores com o branco que estava na cena, então você marca a coloração do branco e ele balanceia tudo. Então a gente veio tipo daqui para cá. Beleza? Então é isso. Aí, por exemplo, não gostei, cansei dessa cor. Deleta, zerou tudo, tudo no inicial. Tranquilo? Do mesmo jeito que a gente tem no DaVinci o medidor de áudio, a gente tem no Premiere também. Então a gente vê exatamente onde está batendo o nosso ganho. Tranquilo? Tô achando alto? Você vem, ganho de áudio, e você diminui. Lembrando que menos abaixo de 0 não é ruim, é bom. Tranquilo? Então, estava batendo em menos 12, eu quero que ele chegue em 10. Então, eu dou menos 2. Os picos estão em menos 6. Beleza, vamos aumentar, diminuir mais. Está muito alto esse pico. Aí você vem lá e conforme isso você vai trabalhando no seu filme. Tranquilo? Ó, foi uma diminuição de áudio bizarra. A gente foi de menos 6 para menos 18. Beleza? Então, é assim que funciona. O grosso do grosso do grosso do grosso do grosso. E por aí vai. Tranquilo? Alguma dúvida em relação ao Premiere? Gente, então, o Movavi, eu não uso muito ele, eu uso mais esses aqui. O Movavi ele é bem mais simples, então ele não tem tanto controle de material quanto esse. Para celular, eu super recomendo o CapCut, ele é bem prático, ele é ótimo, na verdade, para um editor de celular. E ele consegue importar com qualidade, exportar com qualidade. Mas é isso, a gente não vai ter uma aula focada para editar pelo celular, eu posso falar alguns. Tem o Premiere Rush e o CapCut, que eu recomendo bastante. E é isso. O Movavi, eu acho ele levemente pesado para muito pouco. Eu recomendaria dar uma olhada em outros. Às vezes tem o Vegas também, dependendo do seu computador, a gente tem o Final Cut. Então, Motion Ninja eu não conheço. Então, é muito da sua necessidade, é muito do que funciona para você. Então, para mim, já que eu trabalho com coisas muito pesadas, com coisas muito densas, para mim o Vegas não segura a bola, sabe? Nem o Movavi. Então, eu costumo trabalhar muito com o After Effects, com o Premiere e com o DaVinci. Eu até prefiro o DaVinci que o Premiere, mas o After Effects eu não abro mão de jeito nenhum. Tranquilo? Em questão de programas, suave. Quem mexe com o Premiere tá suave nessa parte aqui. Super tranquilo. Beleza, então, bola pra frente. Shotcut eu também não conheço, gente.
Esses que eu citei são os que eu conheço mais, na verdade. No final, na última aula, eu vou trazer mais esses outros que eu não mexo tanto. Vou trazer um slide bonitinho com todos para vocês, beleza? Todos que eu conheço e que eu sei que são bons. Agora, é isso. O medidor de áudio é bem aqui, ó. É esse aqui. Eu desconectei o HD para vocês verem quando a mídia fica offline. A gente tem um aviso vermelho assim e ele surta. E você não tem mais o seu vídeo. Tá vendo? Ele não tem informação de áudio, ele não tem nenhuma informação. O que a gente faz quando isso acontece com frequência? Aqui no canto, a gente tem esse botão de link mídia. No DaVinci também tem. E você localiza o seu arquivo, o exato arquivo que você quer no lugar que você quer. Então, é exatamente esse aqui. E dá OK e volta tudo normal. Beleza? O medidor de áudio é esse bem aqui. Tranquilo? Beleza. Então, galera, eu ejetei o HD para vocês verem como fica a situação da mídia offline. Para você relinkar, você vem bem aqui no cantinho, tem aqui link mídia, beleza? Ela fica offline desse jeito. Então você vem, linka ela, acha exatamente o mesmo arquivo que você precisava e ele volta aqui. Aqui, quem pediu é um medidor de áudio, tranquilo? Ele está sempre aqui do ladinho. No DaVinci a gente tem aquele que fica no outro canto. E o do Premiere ele fica sempre aberto aqui. Se você fechar ele sem querer, você pode... Tem todas as abas possíveis do Premiere aqui. Então, é esse aqui, ó, Audio Medias. Beleza? Se você quiser abrir o mais complexo, ele está aqui também, que é o Mixer. Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Vamos lá, gente. Continuando aqui, para a gente começar a fechar essa parte do Premiere, eu vou configurar com vocês a sequência, a timeline, que nem a gente fez com o DaVinci, beleza? No Premiere é bem aqui, você tem que selecionar a sua timeline, porque o do Premiere você não faz por projeto, você faz por timeline, tranquilo? E aquele esquema, ó, aqui ele está em 23.976, a gente pode escolher 24, 30, tranquilo, depende da sua gravação, esse realmente tem que bater com a sua gravação. Aqui a gente tem mais detalhadinho, só que ele também é mais chato. Esse aqui a gente gravou em 2K. Então, eu tenho o meu formato em 2K aqui, certo? Retângulozinho, padrão. E é o formato da minha timeline. Eu vou chegar aqui, vou mudar meu projeto para 1080p, beleza? Ok. Ó, aquilo que a gente conversou. Eu tenho um arquivo maior num espaço menor. Então, o que aconteceu? Ele meio que encheu ali a nossa tela e eu não tenho muito o que fazer, eu não vejo mais o que eu via antes. Qual a nossa situação? Abrir o controle de efeitos, beleza? Então a gente vem aqui e a gente diminui. Certo? Encaixou. Lembrando que você pegou um arquivo com muitos pixels, com muita quantidade de informação, e você apertou ele inteiro, certo? Então, assim, ele está comprimido. Ele não vai ter 100% da qualidade que você gravou. E do mesmo jeito, se você pegar um arquivo, por exemplo, ele está aqui, está em 2K. Se a gente pegar ele e botar ele
em... Ah, ele não tem um preset de 4K aqui. Se a gente pegar e botar ele, por exemplo, 6.000 pixels por 7.000 pixels. Tá? A gente tem um arquivo muito pequeno num espaço muito maior do que ele é, certo? E como a gente resolveria isso? A gente vai pegar aqui e aumentar essa escala. Beleza? Mas isso não é bom, porque quando estica a gente perde 100% da nossa qualidade. Grande questão aqui. Beleza? Premiere foi pro saco. Tá. Alguma dúvida, gente, nessa questão dos nossos editores de vídeo? Dessa questão básica, assim, de montagem, essa questão de... Ah, tá aqui. Então, codec, a gente sempre usa 264, tranquilo? Se você puxar um H264, que eu digo, que é o padrão, é o MP4, é o MOV, tá bom? Então é sempre H264, MOV. Não, você diminuir a sua quantidade de frame, por exemplo, você gravou em 30 e renderizar em 24, tá tranquilo. O ideal é você renderizar em 30. Agora, se você gravar em 24 e renderizar em 30, talvez dê para perceber alguma coisinha, tá bom? Então sempre tomar cuidado com isso. É sempre bom. Às vezes você descobre alguma coisa, por exemplo, tem um efeito legal se eu renderizar em 30 o meu arquivo de 15. Então, é muito de teste também, talvez funcione de um jeito que você não esperava. Tranquilo? Mais alguma dúvida, gente? Aqui. Se eu aumentar o meu arquivo, ele vai estourar e eu vou perder qualidade. Beleza? Então a gente não tem o mesmo vídeo que a gente tinha antes. A gente esticou ele de um jeito que não funciona. Então a gente estraga o nosso material bruto, beleza? Então por isso que é sempre tomar cuidado. Esse vídeo foi gravado em 1080, esse vídeo foi gravado em 2K, esse vídeo foi gravado em 720. E a gente marca isso. Às vezes a gente trabalha com, gravei um filme em 4K, mas finalizo ele em 2K, porque eu tenho sobra para redimensão. Ou então... por aí vai. Então aqui a gente vem, tranquilinho, beleza? E organiza o nosso vídeo. Aí, eu peguei um vídeo que estava em 6.000 por 7.000 e joguei ele para uma sequência em 2K. Olha o que a gente vê. Nada. Então eu redimensiono ele para ele voltar para o tamanho para o formato certo, que no caso seria aqui 100% mais ou menos, menos. Botei em 1080 a timeline. Perfeitinho. Porque eu falo, a gente gravar em 2K para finalizar, em 4K para finalizar em 2, ou então em 2 para finalizar em 1080. Que a gente tem essas sobrinhas que vocês estão vendo aqui. Então eu posso mexer o vídeo um pouquinho sem afetar, sem a gente ficar sem informação. Então, por exemplo, mexer um pouquinho para cima, mexer um pouquinho para baixo, continuo na minha tela, certo? Se eu botar ele certinho, qualquer coisa que eu mexa, eu perco. Eu vejo já o fundo preto, beleza? Então, dá pra gente finalizar aqui. É 50% do valor. Vou botar em 54 aqui. Eu tenho essa sobrinha de todos os lados. Então, por exemplo,
Ah, eu quero dar um movimento de câmera para essa cena. Bem de leve na pós. Boto daqui, quero que ela abra. Então, tá mexendo muito pouco, vou deixar mais para vocês verem. Então, por exemplo, quero que a câmera vá abrindo. Eu espacei esse movimento de câmera, eu botei um número maior no fundo e um número menor na frente. Se eu deixar mais perto, a gente vai ver esse movimento de maneira mais rápida, então. Perfeito? Se eu deixar mais perto ainda, de maneira mais rápida ainda. Mais perto ainda. Beleza? Então isso a gente consegue fazer com todos os vídeos, com todos os arquivos, tudo que a gente tem. A gente só tem que saber direitinho que tipo de material tem na nossa mão. Então tudo isso que eu mostrei aqui bem rapidinho para vocês, de formato, de sequências e tudo mais, é muito em cima disso. É você entender o seu material, organizar seu material, entender, saber quais são as especificações dele, saber tudo certinho, porque aí você consegue organizar suas necessidades e resolver problemas que você não esperaria que você tivesse. Beleza? Thiago, lista liberada. Lista liberada, gente. Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada na... Essa meia hora final, gente, eu terminei o meu material de hoje. Essa hora final eu vou deixar mais para dúvidas e acertar as coisas com vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, do trabalho que vocês estão fazendo agora, pode perguntar. Eu vou deixar sempre um finalzinho de aula, assim, pra gente ter essa interação, tá bom? Se você não souber em quantos FPS foi gravado, tem uma forma fácil de saber? Então, no Premiere, a gente consegue saber porque tem uma aba de informação. A gente clica no seu vídeo e ele te diz aqui. Beleza? Ó, esse foi gravado em 23,976 frames por segundo, em 3.840 pixels horizontais e 2.160 pixels verticais. Beleza? O áudio está em 48.000 Hz, 16 bits em estéreo. E ele tem exatamente 34 segundos. Beleza? Vem aqui, essa aba Info. Perfeito? 60 frames não se refere a imagens mais lentas. 60 frames se refere a você tem mais frames por segundo. Como assim frames por segundo? Aquilo que eu falei com vocês. A gente não tem... a gente não captura movimento de verdade. A gente não captura o vídeo de verdade. A gente tira várias fotos e elas em sequência passando muito rápido te dá a sensação de movimento. Então, cada segundo de vídeo tem pelo menos 24 frames por segundo. Se vocês tiverem 60 frames por segundo, cada segundo, você vai ter o quê? Mais informação. Você tem... eu não vou fazer matemática. Você tem bem mais informação. Então, se você diminuir a velocidade desse vídeo, você não vai estourar a sua informação, você não vai ficar sem informação. Então, você ainda vai ter esse movimento lento. Por exemplo, 24 frames por segundo, vocês me verem passando o braço assim. Em 60, se você diminuir a velocidade, você consegue ver mais detalhes disso. Em 120, você consegue ver um movimento perfeito com todos os lugares que meu braço foi. Porque eu levo menos de um segundo para fazer isso aqui com o braço. Então, vai ter um lapso de tempo entre cada frame, que é esse movimento. Então, a gente não precisa ter todo o movimento perfeitinho. O nosso olho capta isso, tranquilo, beleza? Então, 60 frames não significa que a imagem é mais lenta, significa que a imagem tem mais informação por segundo.
Exatamente. Editar é testando. Editar é você sempre ir tentando uma música nova e remixando e organizando. Edição é você remixar o material bruto, basicamente. Tá, vamos lá. O movimento de câmera que o Luciano pediu, o que a gente fez? Vou deixar ele mais claro aqui para vocês. Beleza? O que eu fiz? Eu diminuí o meu vídeo, aumentei a escala dele aqui, e eu diminuí a escala dele aqui. Então, nesse ponto do vídeo, ele vai ter 53% de escala. Nesse pedaço do vídeo ele vai ter 62%. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de keyframe, beleza? Então, se eu botar o meu keyframe, que ele tem 53% de escala no final, e o meu keyframe que ele tem 62% de escala no início, ele vai fazendo o quê? Ele vai lentamente abrindo a câmera, beleza? Agora, se eu pegar esse 53% de escala e botar ele bem pertinho do meu outro keyframe, tá vendo? Eles estão aqui acontecendo em exatamente 18 frames. Então a gente tem um movimento bem mais rápido, beleza? Então, isso que consiste no movimento em pós, por isso que tem essa redimensão de quadros, porque a gente consegue dar essa sensação de movimento sem ter feito um movimento de verdade na produção. Então, por exemplo, se eu deixar ele bem lento, a câmera vai mexer e você nem vai perceber. Você só vai junto, você vai digerindo e tal. Quando você vê, a câmera já mexeu, beleza? E eu nem botei o plano inteiro nisso. Foram 10 segundos. E o movimento ficou bem mais tranquilo do que ele estava aqui. Aqui ele estava muito rápido. Beleza? O que é máscara e qual é o efeito que ela provoca? Máscara é aquilo que a gente conversou. A gente não vai ter uma aula focada nisso, porque isso é finalização de imagem, isso é outro, a mesma coisa que colorimetria. É outro esquema. Mas mostrando aqui bem rapidinho para vocês, máscara é o quê? Máscara é você selecionar uma porção do seu vídeo e você só vai ter ela. Por exemplo, eu quero esse abajur. Você marca aqui seu abajur, fazendo bem rapidinho, só para vocês verem. Marquei. Eu não tenho mais meu vídeo, eu tenho esse abajur. Beleza? Aí, por exemplo, eu quero que esse abajur não esteja. Inverte. Apaguei o abajur. Aí eu quero substituir por um abajur amarelo. Aí você vai. Aqui eu tenho uma camada de vídeo que tá. Aqui eu tenho uma camada de vídeo que tá o meu abajur e outra camada de vídeo que tá o meu vídeo, o resto, beleza? Quero que o abajur fique amarelo. O que eu faço? Eu vou botar aqui o meu efeito de coloração. Venho. Pronto, laranja agora. Ele é azul. Beleza? Então, a máscara é isso, você afeta o seu vídeo em porções específicas. Então, se você quer substituir isso, se você quer substituir outro espaço, se você quer tratar mais alguma coisa, você separa em camadas o seu vídeo, beleza? Para isso que as máscaras servem. Um editor que funciona em celular é o CapCut, mas eu vou falar, assim, nenhum melhora a qualidade do vídeo. Não tem isso. A qualidade é meio que aquilo que foi gravado, que é o que a gente conversou. A gente tem que saber a qualidade que gravou para saber em que qualidade a gente vai editar. Sim, 60 frames por segundo é bem recomendado para slow e 120 mais ainda, mas é bem difícil coisa que faz 120.
Se eu não me engano, já tem telefone hoje que faz, eu acho que 240 também. Ah, tá. O que fazer quando o material já editado corrompe, apresenta borrões ou algo do tipo? Ah, eu sugiro você renderizar de novo. Porque se ele já está editado, o nosso projeto está tranquilo. Se foi na exportação, se foi alguma coisa, por exemplo, você compartilhou muitas vezes. Então, toda vez que você compartilha o vídeo, ele comprime um pouco. Então, se você compartilhar muitas vezes, a qualidade dele vai caindo. Então, talvez possa ser isso. Só renderizar de novo, eu acho que já está resolvido. Mas você tem que ver se o seu material bruto também não está desse mesmo jeito. Para saber se o editor é pesado, é muito de tentativa e teste e tal, então é bem difícil de saber onde ele está puxando. Você sabe se ele é pesado para o seu computador, se o computador não está rodando bem quando você está editando. Então, ele vai estar puxando demais o seu computador, vai estar tudo travado. Você não consegue mexer o mouse direito, não consegue fazer nada. Então, é isso, é bem de tentativa mesmo, essa questão de escolher um editor para você. Eu já passei por muitos editores, aí cheguei no Premiere, aprendi a editar no Premiere de verdade, e agora eu uso bastante o DaVinci, por questão dele ser melhor para cor, ser melhor para as outras áreas também. Um vídeo de entrevista foi gravado com câmera 1 para plano médio e câmera 2 para detalhes. Houve problema com a captação de áudio da câmera 1. Qual a melhor maneira de sincronizar o áudio da câmera 2 com a imagem da câmera 1? Irmão, sem o áudio da câmera 1, se você não fez claquete, é no dedo mesmo. Não tem mágica, porque ele não tem áudio mesmo. Não tem como você sincronizar isso com alguma ferramenta. Então, você vai ter que achar alguma marca ali que você consegue saber que é exatamente o que ele fez, o que ele falou. Então, por exemplo, se alguém bater palma. Por isso que às vezes a gente bate palma e a gente sempre usa claquete. Por quê? Porque a gente sabe que o pico no áudio é essa claquetada, é essa palma. Então você vai ver o pico no áudio 2 e vai ver na imagem do primeiro a ação de claquetar, a ação de bater palma. Aí você sincroniza esse barulho. Sincronizando esse barulho, você conseguiu sincronizar, resolver seu problema, sincronizar os dois áudios. Mas assim, não tem mágica, é no dedo mesmo. Ferramenta para criar legenda nesses editores. A ferramenta do CapCut para legenda é muito, muito boa. Ele dá umas desviadas assim, mas ela é muito boa. O Premiere também tem. O Premiere, ele tem essa parte de legenda, se eu não me engano, é aqui. Sim. Você seleciona o que você quer, ele vai transcrever e criar a nova legenda, e cria uma camada bem aqui em cima e você já consegue sincronizar isso e reorganizar o que está acontecendo, beleza? Tá, o uso da máscara. O uso da máscara é o seguinte. Eu tenho o meu vídeo, certo? Eu vou apagar e fazer de novo. Eu tenho o meu vídeo. Tô aqui, meu vídeo bruto, beleza? Vou tirar até o movimento de câmera. Meu vídeo bruto. Eu quero que esse lado do vídeo fique mais escuro e esse mais claro, porque esse aqui é uma luz. Ou então eu quero que essa luz marque mais o meu ambiente. Então você vai marcar mais ou menos onde você acha que essa luz vai. Aí conforme você vai editando mais profissionalmente e tal, você vai dando uma estudada nessa questão de dissipação da luz e tudo mais. Mas a princípio, já que é aqui agora com a gente, não vamos fazer isso, vamos fazer na criatividade. Beleza, essa é a minha máscara. Minha máscara aqui está selecionando exatamente essa porção, beleza? Pera. Está selecionando exatamente essa porção aqui. Vamos fazer essa máscara melhor. A gente vê melhor essa diferença, beleza?
Porra. Quer dizer... Beleza. Tenho minha máscara aqui, certo? Selecionei exatamente essa porção. A gente vai duplicar a camada. Então aqui eu tenho uma camada que é o meu abajur e onde eu quero que a luz dele dissipe. E aqui eu tenho o meu personagem, certo? O que eu vou fazer? Quero que a luz dissipada seja de um jeito específico. Vamos lá. Vamos reorganizar minha máscara, porque a luz ela vem a partir do centro, certo? Lembrando que sempre dá para você duplicar as camadas e tudo mais, então... ficou escuro ali, eu perdi meu abajur, beleza. Você duplica. Pronto, tá aqui. Mas ela é a camada de cima. Ainda tá com buraco. Você vai vir, jogar tudo pra cima. É muito... Editar é muito uma combinação de camadas. Então, a gente tem os buracos. Eu tampei os buracos simplesmente com isso. Beleza? E quero que essa parte aqui do meu vídeo seja de um jeito específico, tá? Eu posso aumentar essa dissipação da máscara no meu vídeo. Tá vendo? A máscara estava mais marcada. Eu dissipei ela. Tranquilo. Eu quero colorir essa luz. Eu quero que essa luz seja amarelada. Você vem aqui, muda a temperatura. Aqui, quero que ela dissipe bem pela minha tela inteira. Vai. Você pode expandir também. Beleza. Então, a gente tem essa luz marcando bem onde a gente queria, certo? Se eu não tivesse ela, meu vídeo tá branco, beleza? Então eu afetei o meu vídeo numa porção específica, sem afetar o material bruto em si. Máscara é para isso, a gente marca uma posição do vídeo, uma coisa específica do vídeo que você queira editar e modificar ela. Você edita ela, beleza? O Premiere atualmente você pode pagar só o Premiere, você pode pagar pacotes também. Eu não sei te dizer o valor, assim, na lata, mas é só você pesquisar. Na Adobe você vai achar lá, se você quer só de vídeo, se você quer vídeo, quer After Effects, quer áudio. Tem inúmeros programas da Adobe, beleza? Abre espaço para que possam ser adicionados vídeos de... Eu não entendi a sua pergunta, Carlos Muniz. Se você puder reformular ela. E sim, Roberto Guerra, o dever de casa para hoje é você trazer um vídeo editado. Semana que vem, mentira. Mas é você trazer alguma parte de algum filme, alguma propaganda que você acha a edição legal, que você goste desse ritmo, de alguma coisa assim. E trazer pra gente analisar juntos, tá? A dublagem de... Tá. Você quer dizer adicionar um intérprete, tipo acontece aqui, né? Beleza. Ela tá do meu lado numa tela verde. Então a gente faz o chroma key nela. O chroma key é o quê? Ele marca toda a cor verde específica e tira ela completamente do seu vídeo. Então você tem ela sem fundo nenhum e você encaixa ela onde você quiser. A grande questão é, tem fundos específicos, porque você tem que ter uma cor que não afeta
o seu vídeo. Então, se ela está com roupa verde e o fundo for verde, você vai tirar a roupa dela junto, vai ficar só a cabeça dela. Então, é isso. Exatamente do mesmo jeito, porque a pessoa em chroma já já tá ali. Se você tem um bruto da pessoa em chroma, a gente edita esse vídeo e só coloca ele por cima. Então você não precisa do projeto do outro vídeo editado para colocar. Só precisa do bruto da pessoa fazendo intérprete de Libras. Tá bom? E assim, tem vários tecidos para o chroma. A questão é que ele precisa ser uma cor que você tem certeza que não vai estar. Então, aqui ela tá toda de preto, beleza? Então, assim, o verde não vai afetar a roupa dela. Então, você consegue ver certinho todo o contorno dela, tranquilo. Se ela tiver com roupa verde, já era. Se ela tiver com outra cor de roupa e, sei lá, ela tá de azul e o fundo é azul, já era também. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, sobreposição de vídeo é só isso aqui que a gente fez. Eu peguei e botei ele um em cima do outro, gente. Eu não tô entendendo a dúvida. Porque, por exemplo, eu vou fingir que ele tá com chroma, beleza? O chroma nada mais é do que uma máscara muito detalhada e muito rápida. Apaguei minha máscara de luz. Vou apagar esse negócio de luz também. Tá. Beleza, então meu vídeo bruto. Ah, eu quero só botar a cabeça dele. Gente, eu vou pedir pra todo mundo ligar a câmera pra gente tirar o print rapidinho, beleza? Quero botar a cabeça dele, por exemplo. Até aqui, dupliquei o vídeo. Esse é o nosso fundo. O fundo, no caso, vai ser o seu vídeo já editado. Vou até tirar isso aqui. Pronto. Quero adicionar ele no canto. Se ele estivesse fazendo o intérprete de Libras agora, a gente só ia encaixar ele aqui. Pronto. É só botar um em cima do outro. Então, camadas. A gente funciona muito em camadas editando. Isso que eu quero dizer com camadas. Uma em cima da outra. Aí a gente vai ter um vídeo sem fundo. E a gente vai ter o nosso vídeo que eu quero botar o intérprete por cima. Isso resolve. Não tem muito o que fazer. Agora, se você quiser uma coisa mais complexa, uma coisa mais estilizada e tal, vai muito... Isso, a intérprete vira em outra camada. Vai muito de você. Ah, eu quero uma baixa opacidade e tal. E conforme você vai explorando o que você quer fazer no seu vídeo, você consegue resolver suas necessidades. Perfeito, tchau. Beleza. Gente, foi o print. Obrigado. Mais alguma dúvida, time? Não, essa máscara que eu fiz não foi frame a frame, porque ela foi uma máscara de qualquer jeito. Mas depende se você for fazer uma coisa que tem movimento. Então, por exemplo, eu quero tirar o fundo de um passarinho voando no céu. Mas assim, ele não está no chroma, o passarinho, então não vai ser automático. Eu não só vou clicar no chroma e ele vai sair. O que eu faço? Eu vou ter que fazer a máscara, eu vou ter que contornar o passarinho todo. E aí eu tirei ele em um frame. Beleza? Aí, próximo frame, ele já está aqui. Aí eu vou ter que ir, refazer toda a máscara. Beleza, tirei o fundo. Massa. Tá sem fundo. Próximo frame. Vai, tira toda, recorta o passarinho, tira tudo, todo fundo. Perfeito, tranquilo, massa. Foi.
Então, se a gente tiver máscaras em movimento, a gente meio que precisa fazer frame a frame, é obrigatório, se não tiver em chroma. Por exemplo, a nossa intérprete de Libras aqui desse lado, tá bem aqui. O que a gente teria que fazer se ela não tivesse em chroma? A gente ia ter que recortar ela, frame a frame, porque ela vai além do corpo dela. Então, se a gente fizesse o contorno dela certinho, onde vocês estão vendo, nos ombros e tal, uma hora ela vai sair. Por exemplo, ela levanta os braços. Então, ó, a gente perdeu, certo? Então, a gente teria que fazer isso frame a frame para não perder o braço dela. Entenderam? Então, sim, demora muito. Sim, eu posso trazer. Na aula de finalização, eu trago o chroma para vocês, beleza? Que é aula de efeito, falar de estabilização e tal. Aí a gente traz um chroma para vocês olharem. Mais alguma coisa, time? Beleza, se a gente não tiver mais perguntas, eu vou só lembrar vocês de trazerem a cena amanhã, que ela vai ser bem importante para a gente tocar a nossa aula e tudo mais. Se quiserem trazer mais de uma cena, podem também falar, eu gosto de comédia, eu gosto de terror, eu gosto muito dessa cena. Pode trazer, a gente vai assistir, tá bom? Então, eu vou misturar os dois. Provavelmente a gente vai acabar fazendo... Essa aula de montagem foi mais no DaVinci, porque ele é melhor para visualizar e tal, porque ele é mais organizado. Mas essas aulas de efeitozinho e tal, máscara, a gente provavelmente vai fazer After Effects, Premiere. Beleza? A aula de finalização provavelmente vai ser no After Effects, por exemplo. Tranquilo? Mas se vocês quiserem, a gente pode dar uma olhada nessas coisas no DaVinci também. Eu sempre vou estar tentando mostrar um pouquinho dos dois. É meio impossível, mas tá tudo bem. A cena de amanhã, você pode jogar, cortar ela e subir no Drive, você pode pegar ela do YouTube. Eu só não consigo cortar pra vocês o filme, então... Traga um filme se for... Eu prefiro que seja no YouTube, que é mais fácil de assistir, ou um link no Drive. Se for no Netflix, assim, vai ficar meio complicado. Então, não dá pra rodar filme de Netflix nem de nenhum streaming. É bom que seja do YouTube, barra Vimeo, barra qualquer plataforma de disponibilizar vídeo mesmo. E é isso. E se vocês quiserem editar, baixar um filme, cortar a cena específica e subir no Drive, é só mandar o linkzinho do Drive pra gente amanhã. Tá bom? Esses são os nossos deveres para amanhã. Mais alguma dúvida? Maria Clara, isso é uma pergunta absurda. Avatar com certeza levou bem mais de um ano para editar. Então, assim, olhando... Assim, eles têm uma equipe gigantesca. Mas, assim, dá pra... Fácil, só de efeito especial, dá pra ter levado o quê? Um ano e alguma coisa. Com a equipe gigante. Então, pra montar um filme de 3 horas, eu levei 3 dias seguidos, assim, trabalhando mais de 12 horas por dia pra montar um filme de 33 minutos, só que eu tava sozinho. Então, imagina um filme de 3 horas. Então é bastante coisa. E com supercomputadores. E galera, pra isso, eles chegam 8 da manhã pra fazer isso e saem 8 da tarde fazendo isso.
É isso, gente. Se não temos mais dúvidas, eu finalizo aqui meu caso. Até as 4h30, né? Beleza, então nem comi muito. Obrigado por hoje, time. Qualquer dúvida, estou aí amanhã, estou aí durante a semana. Vocês podem anotar e tal, e a gente vai sempre conversando. Se quiserem brincar com algum software e ir mexendo conforme a gente for mexendo nas aulas, é super legal para vocês irem aprendendo, porque não é só olhar também, é muito parte de fazer. Não dá para vocês mexerem enquanto vocês estão vendo a aula, mas dá para vocês mexerem depois ou antes e irem brincando assim. Editar é muito aprender mexendo mesmo, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, obrigado pela participação, foi perfeita. Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Ladain, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Obrigado e até amanhã, gente.